Recebemos esse comentário em um dos nossos vídeos. Super normal dar vários problemas depois da blindagem. Será? Por incrível que pareça, recebemos hoje o nosso primeiro carro blindado, que blindamos há 10 anos. Eu quero mostrar esse carro todinho para você e eu tenho aqui fotos quando a gente blindou lá na época. Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar que quando um veículo é muito bem blindado, ele não vai ser um problema para você. Pessoal, antes da gente descer para ver esse carro, eu quero mostrar todo o histórico desse veículo. Esse carro, conforme eu falei, nós blindamos em 2014. Depois, esse veículo só veio aparecer aqui em 2019, 5 anos depois. Vamos ver o que o cliente veio fazer. Aqui a gente tem todo o histórico. Colagem do acabamento da coluna central. Então provavelmente a coluna B, ela estava um pouco solta, o cliente veio aqui, a gente recolou a coluna para ele e o cliente foi feliz. Depois ele voltou depois de 10 meses. Vamos ver o que foi feito. Porta traseira esquerda, colagem de borracha. Provavelmente era uma borrachinha que estava soltando, a gente colou para o nosso cliente. Não fez mais nada. E em 2023, vamos verificar o que foi feito. A porta dianteira esquerda foi feito uma regulagem na porta. E agora, em 2024, que é exatamente hoje, o carro ele veio justamente para fazer a sua primeira revisão de blindagem após 10 anos. Isso já mostra que esse carro em nenhum momento foi um problema para o nosso cliente, muito pelo contrário. E uma grande observação, é o mesmo cliente de quando blindou esse veículo. Então o cliente ele acaba avaliando, né? Eu vou vender esse carro, o carro ele está muito bom de blindagem, ele faz as revisões provavelmente, pelo que eu sei, tudo na concessionária, ele cuida muito bem do carro. Se ele for vender agora, ele acaba não conseguindo pegar um valor legal, que hoje os carros como estão muito caros, você não compra nada. Então assim, o carro tem 10 anos de uso e é a primeira vez que o cliente vai fazer a revisão. Pessoal, eu acho que aqui a gente mostra que carro blindado ele não dá vários problemas assim. Muita gente tem péssima experiência quando adquire uma blindagem muito barata. Pessoal, barato sai caro. A gente costuma a falar para os nossos clientes que você investir em uma blindagem barata, você investe em materiais que não são de qualidade, você investe em mão de obra não qualificada e você vai estar adquirindo o quê? Problema. Então por isso que o carro blindado, para muitas pessoas, é um problema. Se você pegar um carro que foi muito mal blindado, com certeza você arrumou aí um grande problema. E agora vamos descer para o veículo que eu vou mostrar para vocês na prática como um carro de 10 anos de blindagem, bem feito, como ele tem que estar. Estamos aqui com a nave, um Fusion 2014. Esse, como foi o nosso primeiro carro blindado, o primeiro carro da nossa história, é claro que a gente já tem um registro assim, com muitas fotos. Esse carro aqui, para a gente comprovar que é o carro exatamente das fotos, e eu vou mostrar no meu celular também a data. Olha aqui a plaquinha desse carro, ó. Final de placa 1901. Pode ver que é até a placa antiga ainda. Esse aqui é o Google Fotos. Dá uma olhada nisso. Terça-feira, 15 de julho de 2014. Hoje nós estamos em 5 de agosto, então já fez 10 anos. Então aqui tem várias fotos de quando a gente blindou o carro. Vamos passar um pouquinho aí para vocês, dar uma olhada como é uma história real. E nesse carro a gente tem uma história muito marcante, que marca o início de uma jornada difícil de trabalho
que eu vou contar para vocês no final desse vídeo. Agora vamos focar aqui, que a gente vai mostrar uma blindagem de verdade. Como eu já falei, esse carro aqui, ele crava o início da nossa jornada como blindadora. Dá uma olhada como a gente já se preocupava desde o início com o alinhamento do vidro, com o teto, o alinhamento dos frisos. Nessa época, pessoal, como a gente não era conhecido há 10 anos atrás, eu fazia preço, porém eu entregava o melhor que eu poderia. Por quê? Como a gente queria ser uma referência igual a gente é hoje, eu saberia que eu tinha que entregar preço, mas porém eu tinha que entregar o melhor serviço que poderia existir no mercado naquela época. Então, como a gente estava muito focado em entregar um ótimo trabalho, aqui está o resultado. Graças a Deus, todo mundo sabe que uma empresa para durar 10 anos é difícil, então a gente está aqui, criou raízes e hoje a gente consegue mostrar um fruto de um ótimo trabalho. E a gente procurando um problema, né, no carro, como a ideia do vídeo é essa. Tá vendo aqui, ó? Apenas uma delaminação em praticamente 10 anos de existência desse vidro. Ele é um vidro de policarbonato. Quem segue a gente aí já sabe que os vidros de policarbonato, eles com o tempo, eles vão delaminar. E esse carro aqui, ó, apenas essa delaminação. E dá uma olhada, pessoal, como o carro ele foi muito bem feito. Olha os frisos, tudo certinho. As borrachas, tudo bem alinhado. Mesmo sendo o nosso primeiro carro, a gente teve muita preocupação nesse sentido, ó. Os frisos inteiros, não é aquele friso que ficou descolando essa porta, ficou amassando o friso e danificou. Pode ver que é um carro também muito bem cuidado. E lembrando, não tem uma revisão nesse carro. A gente olha aqui o alinhamento do vidro, reparei em uma coisa, aqui a gente com o tempo começou a colocar uma borrachinha de acabamento, é aquilo, começa e vai melhorando o processo do seu produto, do seu serviço, no nosso caso, a nossa blindagem. Só para mostrar o lado direito do carro, pode ver que está igualzinho, porque já teve seguidor falando, pô, mostra os dois lados do carro. Então, todos os vídeos vamos mostrar os dois lados, ó. Pode ver que tá tudo perfeito conforme o outro lado. Agora, o que eu acho legal? Vamos olhar os acabamentos por dentro e vamos dar uma volta. Eu confesso com vocês, eu não andei ainda. Eu vou andar junto com vocês. Uma coisa que eu acho bem legal a gente falar aqui nesse vídeo. 2/3 da equipe que fez esse carro, ela está comigo na Stenfor até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? A blindagem, a gente tem um processo muito bem alinhado, um processo muito bem desenhado. A equipe, ela se conversa pelo olhar e o serviço fica impecável. Há 10 anos atrás, a gente conseguiu fazer esse serviço. Agora imagine 10 anos, as mesmas pessoas trabalhando junto e cada vez mais melhorando o processo. Faz, melhora, faz, melhora. Tanto que os nossos carros hoje, a gente tem vários carros que não tem um acabamento caindo, um carro muito silencioso, e a gente entrega um carro impecável para o nosso cliente. Hoje, devido à demanda muito alta em blindagem e também a mão de obra muito qualificada e muito difícil, a gente conseguir reter esses talentos até hoje é uma vitória. E a gente olhando os acabamentos desse carro, dá uma olhada se é um carro para 10 anos de uso. Ó, tudo perfeito, as colunas, os acabamentos, ó, você olha e vê tudo perfeito. Não foi um carro que foi mal blindado, que fica descolando, colando, descolando, colando. A gente tem uma opinião muito forte. Blindagem ela é feita para fazer uma vez só e bem feito. O carro não é para você ficar desmontando e montando. Se o carro ele tem muita manutenção, quer dizer que não foi uma blindagem bem feita. Então esse aqui é um carro que dá muito orgulho para a gente mostrar. E os acabamentos, ó, todos perfeitos. Agora uma coisa que vocês gostam. E essa máquina de vidro, vamos ver como ela está funcionando. Ó, desceu no automático. Esse aqui é um cliente que conhece de carro blindado, tanto que ele tem mais uns 3 ou 4 blindados pela Stenfor. Ele solicitou, e na época a gente fazia assim, para deixar o vidro aparecendo aqui mais ou menos uns 4 a 6 dedos. Por quê? A gente acabou instalando um amortecedor, que ele vai aqui na porta, ele ajuda o vidro a subir. E isso ele vai prejudicar muito menos a máquina de vidro quando você instala um vidro blindado. Então a máquina aqui é a mesma há 10 anos atrás. Por quê? Muita blindadora coloca o amortecedor deitado para ter espaço para o vidro descer inteiro. Só que o que acontece? Esse próprio amortecedor acaba entortando a máquina ou prejudicando.
e não é uma coisa que vai deixar a sua máquina durar muito mais tempo. A forma correta, deixa o amortecedor em pé, que toda a força ele vai fazer é para o alto e vai liberar a máquina de vidro e o motorzinho, eles vão forçar muito menos. Agora vamos andar junto nesse carro. Eu quero sentir, depois de 10 anos de blindagem, como que ele vai se comportar. E também já ter uma noção se o cliente é um cliente que faz manutenção também da suspensão, do freio, amortecedores, etc. Ver se o carro bate, né? E a gente andando com a nave aqui agora, pessoal, aqui é difícil, né, a gente falar isso, mas assim, o carro, ele tem praticamente zero barulho. Eu já estou andando aqui um pouquinho, eu falei, deixa eu sentir o carro mesmo, né? Mas o carro ele tem muito pouco barulho. A gente até anda em carros originais, com esse tempo de uso, o carro ele faz muito barulho. E devido à técnica de blindagem, que a blindagem hoje, como eu falei para vocês, já melhorou muito. Mas a gente já veio com uma bagagem muito grande desde o nosso primeiro carro. É uma blindagem que a gente fez pensando sim no futuro, de entregar um ótimo trabalho para o cliente. Ó. Vou dar uma aceleradinha aqui um pouquinho maior. Ó. Passar na lombada aqui. É sensacional a experiência. E pelo que eu estou percebendo andando com o carro, o cliente sim cuida do carro. Não estou sentindo bater nada. Ó, passei num buraquinho aqui agora. Ó, deve ter mexido bastante aí. E você sente que o cliente ele cuida sim do carro. Então é um cliente cuidadoso. A blindagem não dava problema para ele. Então por isso que ele não veio esse carro muitas vezes para a blindadora. Mas eu percebo que existe sim uma manutenção periódica nesse carro. Pessoal, eu estou aqui com o Ramon da Vieira Studio, nosso videomaker. Ele tem um T-Cross original com 2 anos e meio. Ele comentou que o T-Cross dele faz mais barulho que esse carro. Na verdade, esse carro aqui está bem silencioso. Então isso mostra uma pessoa que usa carro, ele usa muito o carro dele, conhece de carro. E ele falou, Nunes, realmente esse carro aqui está muito bom. E é um carro, pessoal, mais uma vez, o cliente não vende. Tenho certeza que ele não vende esse carro. Apesar de se ele vender, eu compro, cara. Eu compro porque esse carro aqui faz parte da história da nossa empresa. Pessoal, eu já falei para vocês que o carro fala. Vocês sabem o que é esses pontinhos aqui brilhosos em formato de uma bola? Sabe o que é isso? Ó? O carro fala. Vou falar para vocês aqui agora. Por que eu tô falando isso? O carro fala. Existem clientes que falam assim, não, Nunes, eu não coloco GPS no vidro blindado. Eu não coloco ventosa. Pessoal, vocês viram que tem exatamente uma bola. O que é aquilo? É GPS no vidro. Então o carro ele entrega, o carro fala. Isso quer dizer o quê? Colocou aquela ventosa, ele chupou o vidro, ficou assim fazendo aquela pressão. E o vidro ele fez várias microtrincas. Quando você vê contra o sol, ele realça. Então isso aqui, ele pode ter acontecido com 1 ano de uso, 2 anos, 3 anos, no período de garantia. Aqui é uma forma certa que o cliente perderia a garantia. Fiz até um cafezinho que senta que lá vem história. Pessoal, esse carro, ele foi o nosso primeiro blindado, conforme a gente já falou nesse vídeo. O que acontece? Quando eu fechei essa blindagem, o cliente já cravou uma data exata que eu não poderia estourar o prazo. Por quê? Ele trabalha com clientes importantíssimos e tinha que ser no Fusion, naquela época, 0 km, que ele tinha que fazer o serviço com esse carro. E o que aconteceu? A gente finalizou o carro um dia antes do prazo, umas 9 ou 10 horas da noite. E o que aconteceu? Como naquela época a nossa empresa não tinha funcionário, era só era eu e empresa, mesmo sendo uma blindadora, eu contratava algumas mãos de obras, no caso freelance, o bico, o pessoal fazia bico na época. O que eles fizeram? Todo mundo fez o carro e todo mundo foi embora. E o Nunes tinha que entregar o carro no outro dia. Pessoal, eu nunca esqueço. Eu falei, quem vai ter que agarrar esse carro sou eu. Eu virei a madrugada inteira
limpando o carro, desempapelando, aspirando o carro. Eu tive que lavar, tirar toda a parte de cola, fazer o teste do carro, fazer tudo o que tinha que ser feito. Pessoal, eu nunca esqueço. Eu virei a noite inteira fazendo isso sozinho e eu não dormi. Eu fui entregar o carro, eu saí 5 horas da manhã. Na época, a nossa empresa era lá em Itaquaquecetuba. E eu fui entregar direto para o nosso cliente virado. E lembrando, no outro dia, eu lembro que eu tinha uma reunião na parte da tarde. Eu fui para casa um pouquinho, dormi, eu já fui para nossa reunião. E o que a gente tira de aproveito disso, né? Que as coisas podem ser feitas mesmo você sem ter dinheiro. Se você tem muita força de vontade, você tem vontade de crescer, não tem medo de serviço, tudo pode acontecer. Olha aonde a gente chegou e olha da onde a gente veio. Então, esse vídeo é uma lição, é uma forma de você se espelhar. Às vezes você está numa situação muito difícil na sua vida, mas nada que uma boa força de vontade e sem medo de trabalho tudo pode acontecer. Então, esse carro, ele tem história na nossa empresa e tem história no meu coração. Inclusive, eu quero te convidar para assistir o vídeo da onde saiu esse comentário. Blindamos uma X6M Competition modelo 2024, um carro de 1.200.000, blindamos ele e mostramos o passo a passo, desde quando o carro chega, mostramos a desmontagem, onde a gente guarda as peças, tudo. Vai lá, corre e assiste esse vídeo.